Geopolítica, territórios e conflitos na África. Não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, porque o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. Territórios e conflitos na África. Muitos dos conflitos existentes hoje no mundo envolvendo disputas por territórios, como aqueles que ocorrem em várias partes do continente africano, têm origem histórica ligada ao processo de expansão do capitalismo ao longo dos últimos 2 séculos e suas implicações na delimitação das fronteiras dos estados nacionais. Nas últimas décadas do século XIX, o continente africano, até então habitado por povos de diferentes grupos étnicos, passou a ser efetivamente ocupado e explorado pelas potências econômicas europeias. Em plena Revolução Industrial, países como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha necessitavam de matérias-primas em grande escala e a baixos custos para abastecer seus parques industriais em expansão. Para assegurar seu suprimento, esses países se apropriaram do vasto território africano e também de extensas regiões do continente asiático, como forma de explorar os recursos naturais nele existentes e utilizar suas terras para o cultivo de grandes monoculturas tropicais, as chamadas plantations. Para isso, estabeleceram a divisão ou partilha do território africano em um acordo selado em 1885, durante a Conferência de Berlim. As alterações resultantes dessa divisão desestruturaram a organização política, econômica e social da maioria dos povos africanos. As fronteiras traçadas de maneira arbitrária pelos europeus, por exemplo, ignoraram as diferenças étnicas dos inúmeros reinos e grupos tribais existentes no continente. Assim, em muitos casos, essa divisão colocou no território de uma mesma colônia antigos povos rivais ou separou povos com a mesma identidade histórico-cultural. Os colonizadores também escravizaram populações e impuseram suas línguas, costumes e valores morais e étnicos aos povos colonizados. Muitas vezes os povos nativos sofreram intensa dominação cultural, sendo obrigados a aprender a língua do colonizador, a mudar seus hábitos alimentares e a se vestirem como os europeus. Os povos que tentaram resistir à colonização foram brutalmente reprimidos em violentos conflitos. Mais bem armados, os soldados europeus massacraram os movimentos de resistência, que em certos casos exterminaram grupos tribais inteiros. Somente a partir de meados do século XX, com o enfraquecimento político, econômico e militar dos países europeus devastados pelos conflitos da Segunda Guerra Mundial, é que a luta contra o colonialismo no continente ganhou impulso. Surgiram os movimentos de independência em praticamente todas as colônias europeias na África, reivindicando a ruptura dos laços mantidos com as metrópoles. Alguns desses rompimentos foram pacíficos, enquanto outros ocorreram por meio de violentos conflitos que se arrastaram por várias décadas, opondo a população local e os colonizadores. Os movimentos de independência das colônias africanas e também da Ásia, após a Segunda Grande Guerra, ficou conhecido historicamente como o processo de descolonização. Contudo, mesmo após a independência política, muitos desses países mantiveram praticamente os mesmos limites territoriais traçados pelos colonizadores europeus. A desorganização étnico-cultural herdada do traçado dessas antigas fronteiras tem sido a causa de inúmeros conflitos territoriais e guerras civis, que ao longo da história assolam muitos países africanos. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Qual o principal fator que levou às guerras e conflitos entre os povos africanos?